Filipenses capítulo 4, versículos... Esse negócio aqui está meio frouxo, né? Filipenses capítulo 4, os versículos 1 até o 13. Texto bastante conhecido da palavra. Amém? Todos acharam? O texto diz assim: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste, ouviste, viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? A leitura continua, irmãos, mas a gente vai se valer desse trecho somente aqui. Deus Todo-Poderoso, graças te damos por essa manhã, graças te damos, Senhor, pela tua palavra e pedimos, ó Deus, a tua bênção, a orientação do teu Espírito, porque sem ela não somos absolutamente nada. E é por isso que recorremos a ti, em nome de Jesus. Amém. A carta de Paulo aos Filipenses, irmãos, ela é um dos textos mais magníficos que tem no texto bíblico. Eu só fui compreender isso depois que eu li Filipenses de forma recorrente e ano após ano lendo essa carta, entrando na mente do autor, o apóstolo Paulo, para entender a profundidade dessa carta. Numa carta com 4 capítulos somente, é uma carta com 4 capítulos, Paulo ele consegue ser teólogo, ele consegue ser pastor, ele consegue ser mestre, ele consegue ser pai, ele consegue ser irmão e ele consegue ser amigo numa carta de 4 capítulos.
E tudo que ele trata nesse sentido, ele trata em absoluta profundidade. Ele funda essa igreja em Atos capítulo de número 16. A ida de Paulo, a chegada de Paulo em Filipos, ela acontece de uma forma muito interessante porque o planejamento de Paulo, após a primeira expedição missionária dele, não era esse. Era um outro planejamento, e a coisa muda no curso da viagem missionária. E ele para em Filipos. Se a gente fizer uma leitura de Atos capítulo 16 e fizer uma leitura de toda a carta de Filipenses, esses 4 capítulos, nós vamos entender um pouco sobre o que era essa igreja, quais são os seus problemas, mas também entender quais são as suas virtudes, porque Paulo elogia bastante essa igreja de Filipos. A verdade é que Paulo está preso. Filipenses é uma carta da prisão, juntamente com Efésios, com Colossenses e com a carta de Filemão. Então Paulo está preso e pelas pistas internas do texto, da própria carta aos Filipenses, Paulo estava preso em Roma. Pelas pistas internas, era nesse local que Paulo estava preso. E o assunto morte, ele começa a rondar a cabeça de Paulo. E pelo fato do assunto morte começar a rondar a cabeça de Paulo, tudo indica que ele já está sentenciado à morte. Tudo indica. Mas ele tem a esperança de que alguma coisa possa acontecer e ele não morrer. Mas para ele isso não era problema. E a ação da igreja de Filipos em relação a Paulo é uma ação muito interessante porque ela vai atenuar um pouco do sofrimento deste homem dentro daquela prisão. A igreja envia um homem, sabendo que Paulo está preso, a igreja envia um homem chamado Epafrodito com uma oferta. Quando esse homem chega junto a Paulo, esse homem ele fica doente, a igreja toma conhecimento que ele está doente, a igreja começa a sofrer por causa do que aconteceu com Epafrodito, a igreja já está sofrendo por causa do que está acontecendo com Paulo, e Paulo então retorna Epafrodito para que a igreja não sofra mais, e o texto de Filipenses diz para que ele, Paulo, não tenha tristeza sobre tristeza. E há um assunto muito interessante dentro dessa carta, que é um assunto recorrente, que ele vai ser tratado em praticamente todos os capítulos dela. E é muito interessante a gente olhar esse assunto, porque esse assunto ele é o contraponto daquilo que está acontecendo com Paulo, porque Paulo está sentenciado, Paulo já está ali condenado à morte, mas mesmo condenado à morte, mesmo sentenciado, mesmo numa prisão romana, ele vai usar a seguinte expressão: alegrai-vos no Senhor. E ele usa esse termo em várias situações, em várias ocorrências, em vários momentos. A alegria que Paulo propõe nesse texto, nessa carta, é uma alegria muito diferente daquela que nós buscamos, almejamos, é muito diferente daquilo que nós chamamos de alegria. A alegria que Paulo fala nessa carta, que ele propõe, que ele diz que nós precisamos nutrir essa alegria, ela não está associada ou presa a coisas. Ela não é uma alegria porque eu fui escolhido para um bom cargo, ela não é uma alegria porque o meu salário aumentou, ela não é uma alegria porque o meu time conseguiu reverter um placar que era contrário, ela não é uma alegria porque um orçamento foi aceito, ela não é uma alegria porque deu certo o meu planejamento, o meu projeto, ela não é uma alegria porque as coisas estão indo bem na minha vida.
A alegria que ele propõe nessa carta aqui, irmãos, é como se existisse somente ele, Jesus, e você retira o mundo. E fica só ele, Jesus. A alegria que ele propõe aqui, que ele diz aqui, é uma alegria fundamentada em uma pessoa que é Cristo Jesus. Mas ele diz uma coisa, ele diz, alegrai-vos. Ou seja, ele está dando para nós um caminho, ele está dizendo que a gente tem que ter uma postura, a gente tem que ter um comportamento, a gente tem que fazer alguma coisa, mesmo que o momento seja extremo, como era o momento dele numa prisão sentenciado. Ele diz, alegrai-vos no Senhor. Será que nós diríamos a mesma coisa para alguém? A gente deitado no hospital, tendo uma doença já no último estágio de nossa vida? Será que nós conseguiríamos dizer para alguém, alegrai-vos no Senhor, a gente vendo as nossas vontades, os nossos sonhos, todos eles ruírem por água abaixo? Mas esse homem que está no texto aqui, ele está encarcerado, ele está sentenciado de morte, ele escreve para uma igreja que ele fundou, ele diz para essa igreja, alegrai-vos. E tem um trecho aqui que ele diz, regozijai-vos. E aí eu faço uma pergunta, e essa pergunta ela tem relação com o texto. Como é possível? Como é possível a gente ver tudo contrário? Como é possível a gente ver as coisas não caminhando bem? Como é possível a gente ver que as coisas não estão sendo respondidas, as coisas não estão acontecendo? Como é possível a gente ver que as coisas não estão indo para frente e a gente mesmo assim se alegrar? Será que existe alguma resposta? É isso que a gente vai ver no texto e o texto vai dar para nós algumas respostas. É possível a gente se alegrar no Senhor, sim. É possível se primeiramente a gente confiar sempre na providência de Deus. Uma das questões muito debatidas na teologia é sobre a relação de Deus com a criação. Como é que Deus se relaciona com a criação? Para quem não acredita em Deus, para quem não crê na existência de um ser chamado Deus, isso é muito simples, porque na concepção dessa pessoa, o mundo é isso aqui, o que existe é isso, é o que nós vemos, e quando a gente morrer, acabou tudo, e ponto final. Mas existem pontos de vida, existem conceitos filosóficos que creem que existe um ser superior, mas esse ser superior, ele não tem relação com a sua criação. Existe. Existe um ponto de vista filosófico que ele deu base para algumas religiões, que chama-se deísmo, que eles afirmam que existe um ser superior. Pode ser Deus, pode ser uma energia, pode ser qualquer coisa. Mas esse ser superior, ele não se relaciona com aquilo que ele criou. Ele estabeleceu leis naturais, a sua criação ela vai se desenvolver, ela vai caminhar por leis naturais, mas ele nunca vai se relacionar, ele não tem mais relação com aquilo que ele criou. Chama-se deísmo. A teologia entende um pouco diferente, bastante diferente. A teologia ela entende que Deus ele se relaciona com a criação. Deus se revelou, Deus se encarnou, Deus se manifestou, Deus ele fala, Deus ele ouve, Deus ele intervém na vida humana. A teologia, ela acredita, ela crê, ela defende que Deus, ele se relaciona com a criação.
E quando a gente estuda a relação de Deus com a criação, a gente entra num assunto muito interessante que chama-se a providência de Deus. A gente já ouviu falar muito sobre isso, mas a gente não sabe o que é. Tem um teólogo chamado Berkhoff, que ele tem um livro muito famoso, que é muito utilizado, ele diz isso, olha. O que é a providência de Deus? A providência de Deus é o permanente exercício da energia divina ou da força divina, pelo qual o Criador preserva todas as suas criaturas, opera em tudo que se passa nesse mundo e dirige todas as coisas para seu determinado fim. Essa é a definição do Berkhoff. Se você ler qualquer outra teologia, eles vão ficar em uma definição muito próxima dessa. A providência de Deus faz ele estar em tudo, porque tudo depende dele. Deus não é tudo. Isso é um conceito filosófico anticristão também. Deus não é tudo, mas a providência ela coloca Deus em tudo, porque tudo depende o quê? Da ação de Deus. A providência de Deus ela faz uma folha cair, aquela folha da árvore ali que você viu uma vez só, que ela vai cair, que ela vai se desgastar, que a enxurrada vai levar ela para o buraco. Mas a providência de Deus sustenta as correntes marítimas, as águas que existem no mundo, as constelações. A providência de Deus faz seres nascer, morrer, e a providência de Deus age profundamente, significativamente na vida humana, da sua criação. Deus ele despende energia, ele despende força para que tudo isso aqui ande, desenvolva, concorra. Isso é a providência de Deus. Um texto de Mateus 10, 29, que ele diz que não se vendem 2 pardais por uma moedinha, mas nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Salmo 145, versículo 14, diz assim: o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Quando Paulo começa a sua segunda expedição missionária, a sua segunda viagem, ele tinha um planejamento. E a providência de Deus, ela é o motor que move a obra de Deus. Porque nós lemos que Deus ele faz o quê? Ele usa da sua providência para que as coisas elas tenham o fim que ele deseja. O fim que ele quer. Então Deus ele chama Paulo, dá para ele um ministério, uma vocação. Paulo sai de uma cidade chamada Antioquia com um projeto, com um planejamento. No meio do caminho, você vê, sair com planejamento já é a providência de Deus, porque o quê? É a criação trabalhando para uma finalidade. No meio do caminho entra o quê? Entra a providência de Deus e fala, não, vá para outro lugar, vá para a Macedônia. Então, você vê, a providência de Deus, ela está onde? Ela está em absolutamente tudo que existe no mundo que nós vivemos. A providência de Deus, ela está na obra sendo desenvolvida, ela está na relação que o obreiro, que o missionário, que o apóstolo, ele tem com a igreja, porque ele diz no começo aqui, olha, ele fala de 2 mulheres que são importantes nessa igreja, mas quando ele entra no versículo de número 3, ele chama alguém de fiel companheiro. Depois ele chama algumas pessoas de cooperadores. Isso chama-se providência de Deus. Isso é a energia de Deus, isso é a força de Deus agindo para que a obra dele chegue, para que o decreto dele, para que a vontade dele seja executada, seja feita.
Então ele trabalha dessa forma, ele trabalha o quê? Com a cooperação entre pessoas, ele vai agindo no coração, na mente das pessoas, ele age na vida das pessoas, mas ele age através das pessoas. Ele diz, olha, essas mulheres aí, embora elas estão aí brigando, embora elas estão debatendo, embora haja aí uma divergência entre elas, elas me foram muito úteis no meu ministério. E esse homem chamado Clemente e outros cooperadores que estão no livro da vida, eles foram muito úteis, eles me ajudaram muito. Isso é a providência de Deus. Mas é interessante a história. Por quê? Porque o fundador da igreja está preso em Roma, um homem da igreja é mandado lá para auxiliar esse homem em Roma. Então você tem um homem encarcerado e sentenciado, e você tem um homem lá em Roma doente. E aí Paulo entra em um negócio interessante, um sentimento interessante. Ele vai dizer assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. É o que ele destaca, o que ele fala no versículo de número 6 e 7. A ansiedade não é mal do homem moderno. Tem um autor chamado Augusto Cury, ele diz assim, ele tem um livro que fala assim, ansiedade, o mal do século. A ansiedade não é o mal do século, a ansiedade ela é um mal presente no coração do ser humano desde sempre. O que é a ansiedade? Se você procurar respostas sobre o que é a ansiedade, a maioria delas vai transitar dentro da seguinte ideia: ansiedade é um medo, inquietação, um estado de nervosismo por coisas que você sabe, mas não pode controlar, ou por coisas que você não faz a mínima ideia. É bom que ninguém aqui é ansioso, né? Que joia, né? Graças a Deus, né? Né, Tiago? Ninguém é ansioso aqui, né? Ninguém. Quando você faz o exame e aí o médico fala assim, o resultado só sai semana que vem. Quando o seu patrão fala assim, semana que vem eu tenho uma reunião com você e é muito séria. Nós não somos ansiosos, né, irmãos? Então a gente não tem problema com isso, né? Muito pelo contrário. Ansiedade é o mal do ser humano. A gente vive aí inquieto, com medo, com temores, desassossego. O que gera ansiedade na gente? Você sabe o que gera ansiedade na gente? Tudo. Porque ele diz assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus diz, não andeis ansiosos pela vida. E Pedro diz assim, todas as suas ansiedades sejam conhecidas o quê? Lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Tudo gera ansiedade na gente. Tudo. E a providência de Deus, ela vai dar para nós um caminho para a gente, então, remediar a nossa ansiedade. Ele diz, coloque diante de Deus, ore, suplique e agradeça. Isso é a providência de Deus na nossa vida. Isso é a energia de Deus, isso é a força de Deus agindo na nossa direção, quando o nosso coração ele está aflito, desesperado, agoniado. Ele põe pessoas, ele coloca companheiros de luta, ele coloca companheiros de ministério.
Ele faz a gente enxergar o cuidado de Deus. Olha, você está vendo as aves do céu? Elas não semeiam, elas não têm esse tipo de trabalho, mas o vosso Pai Celeste sustenta elas. Confiar na providência de Deus é confiar no fato de que Deus tem um pleno controle de tudo, irmãos. Confiar na providência de Deus é confiar que você não sai do plano dele. Confiar na providência de Deus é confiar que Deus vai fazer alguma coisa. Tem um salmo de número 3. Esse salmo provavelmente ele era junto com o salmo 4, mas o salmo de número 3 tem um versículo que diz assim: em paz eu deito e logo pego no sono. Não é? É bonito, né? A gente fala assim, é bonito esse salmo, né? É. Mas se você ler o título desse salmo, você saber por que Davi escreveu esse salmo, você vai ficar espantado com essa afirmação que ele faz. Porque esse salmo de número 3, ele foi escrito quando Davi fugia de Absalão. Absalão tinha um exército de pessoas querendo matar Davi, e mesmo assim Davi pega e escreve assim: em paz eu deito e pego no sono. Davi, irmãos, ele sabe que de fora de onde ele está, de forma do local que ele está, lá em outro local, o filho dele, Absalão, está procurando ele, perseguindo para quê? Para matá-lo. E a confiança do homem em Deus faz ele o quê? Faz ele dizer assim: em paz me deito e logo pego no sono. Ele repete isso no no capítulo 4. Então, é possível a gente se alegrar em Cristo se a gente confiar o quê? Na providência de Deus. Sempre. É confiar que você não é uma peça descartada. É confiar que você faz parte do plano de Deus. É confiar que Deus ele tem ações em relação a você. É possível a gente nutrir essa alegria? É possível. É possível se a gente moldar os nossos pensamentos segundo o ideal de Cristo. É o que ele vai dizer no versículo de número 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o que? O vosso pensamento. Paulo diz em Romanos: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Capítulo 2 de 1 Coríntios, quando ele fala do homem natural, o homem espiritual e o homem carnal, ele fala assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente humana, ela é objeto de cobiça para todos. Ela é objeto de cobiça. A tua mente, o teu pensamento. As pessoas estão querendo ganhar o teu pensamento, ganhar a tua mente. As empresas estão querendo. Os partidos políticos estão querendo. As religiões estão querendo. As igrejas por aí estão querendo ganhar a tua mente. Aqui, ó. Eles querem te vender algo, eles querem te oferecer alguma coisa, eles querem fazer você defender algum tipo de posicionamento, eles querem fazer você votar em alguém. Aqui, ó. Ele diz que é verdadeiro, que é respeitável. Ele anota uma série de aspectos aqui, ele diz:
seja isso que ocupe o vosso pensamento. Gaste tempo com isso, busque isso, procure isso. Eu não sei como é que é a semana de vocês, mas a maioria das pessoas tem assim uma semana muito corrida, né? Eu pego o trem, irmãos, eu falo para as pessoas, eu estudo mais dentro do trem do que em casa. Toda hora ali a gente está lendo, fazendo alguma coisa. A gente tem aula de EBD, a gente tem pregação, a gente tem tantas outras coisas, tantos outros estudos. E às vezes você está no trem, você está na condução sentado, você vê pessoas em outro local ali, com um aparelho celular ligado, e você fica ouvindo o que as pessoas estão consumindo. Porque hoje está crescendo um movimento das pessoas não utilizarem fone de ouvido, né? Então ele chega do lado da pessoa e fica ali ouvindo a música, ouvindo um monte de coisa e eles não estão preocupados, um exemplo, com quem está do lado. Isso tem crescido muito. Eu estava no trem em pé, tinha uma pessoa sentada num outro ponto lá, e ele estava com o celular alto, e ele estava assistindo esses vídeos curtos que tem em rede social. O deslocamento de trem durou mais ou menos 35 minutos, e durante 35 minutos ele ficou ali ouvindo esses vídeos curtos. Depois de 35 minutos eu fiquei refletindo, o que será que essa pessoa, ele jogou para dentro da mente dele com tudo isso que ele viu durante esse tempo. E não muda, né? Não muda. Olha a comida que esse homem fez com 5 reais. Que mentira, né? Ninguém faz nada com 5 reais. Quando o Cristiano Ronaldo saiu do Real Madrid, gente, eu fico perplexo com a perda de tempo das pessoas. E é isso que as pessoas estão jogando para dentro da cabeça delas, é isso que as pessoas estão se alimentando, é isso que elas estão colocando dentro da sua cabeça, do seu pensamento. E quando Paulo fala isso, em que pensar, ele fala com uma finalidade, e é o que ele aponta no versículo de número 9. O que você aprendeu, o que você recebeu, o que você ouviu, o que você viste em mim, você pratique. Paulo pensa o quê? Pensa no testemunho da pessoa. Mas a gente só vai conseguir cumprir isso se a gente colocar aqui dentro, se a gente começar a tacar aqui para dentro coisas que são boas, como ele enumera no versículo de número 8. Por quê? Porque se nós fizermos como essa pessoa do trem, se nós fizermos como aquelas pessoas que sentam na frente de uma televisão e ele só assiste coisa que não presta, nenhum de nós vai conseguir praticar aquilo que é bom. É possível a gente nutrir essa alegria de Cristo, mas para isso, a gente tem que colocar mais de Cristo aqui dentro da nossa cabeça. A gente tem que expurgar as coisas que não prestam e a gente tem que colocar coisas boas aqui dentro. E ele enumera quais são. Estava no seminário uma vez, apareceu um pastor batista para pregar. Eu acho que ele já deve ter se aposentado, que ele já era um senhor. E ele disse que o filho dele chegou um dia e falou assim: pai, eu quero ir no show de tal banda. Ele já sabia, ele já conhecia qual era a banda, né? O que o senhor acha? O pai dele era um pastor famoso, pastor de uma igreja muito grande, uma igreja conhecida. O pastor respondeu assim para o filho dele, falou assim: filho, você pode até ir, mas antes eu proponho um teste para você. Primeiro,
que você vai aprender lá nesse local com esse show? É bom? É útil? E aí ele disse que o filho falou, é bacana, é legal. Legal, então tá bom. Se é muito bom, se é muito útil, por que você não convidou a igreja? Aí o pastor já colocou um ponto de interrogação na cabeça dele. Por que você está indo sozinho? Afinal de contas, é bom, é útil. Mas vamos imaginar que é bom, é útil, não deu tempo de você convidar a igreja, convidar os seus irmãos em Cristo para ir, e você foi. O que você aprendeu lá nesse show, você vai ter assim o prazer de trazer para a tua igreja? Então ele colocou mais um ponto de interrogação na cabeça do menino. O teste que nós precisamos fazer é esse, irmãos. O que você está consumindo é verdadeiro? É respeitável? É justo? É puro? É amável? Tem boa fama? Tem alguma virtude? É digno de louvor? Esse é o teste. Porque quanto mais coisa ruim nós trouxermos para a nossa mente, menos alegria nós vamos ter na nossa vida. E último, é possível eu nutrir essa alegria que Paulo diz aqui, se eu entender que Cristo é Senhor sobre todas as coisas. Ele diz assim no versículo 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor. Ele diz no versículo 11, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E no 12, ele fala dos reversos, eu sei estar humilhado, mas também honrado. Eu tenho experiência de fartura e de fome, e eu tenho experiência de abundância e de escassez. É possível se a gente enxergar Deus como o Senhor de todas as coisas. E para isso a gente vai ter que fazer essas alterações, essas mudanças de estado que Paulo ele diz aqui no texto. Porque ele diz assim, alegrei-me sobremaneira no Senhor. Por quê? Porque a oferta chegou, porque o cuidado da igreja chegou, porque um emissário da igreja chegou lá. Mas ele diz o quê? Ele falou, gente, eu sei viver na abundância e na escassez. Isso aqui é um ponto para cada um de nós. A gente não gosta da parte ruim do trabalho. A gente gosta da parte boa. Aquele texto de Ezequiel que diz assim, olha, você vai e fala, mas eles não vão ouvir, né? Ezequiel já sai perdendo ali. Não, eles não vão ouvir, pode falar, mas eles não vão ouvir. A gente não gosta da parte ruim, a gente gosta da parte boa. A igreja brasileira é uma igreja triunfalista, aquela igreja que diz que nós vamos ganhar o Brasil para Jesus, todo mundo vai ficar curado. A igreja brasileira é assim. E a igreja brasileira é assim por uma interpretação errônea, muito errônea, do versículo de número 13, que diz, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Entendendo que isso é um passaporte para conseguir tudo, para tudo acontecer.
Então, a gente tem que glorificar a Deus nos momentos bons, porque quem proporciona isso é Deus. Essa é a diferença nossa quando nós oramos pelo alimento. A gente agradece a Deus pelo alimento, mas o alimento está na mesa de muitas pessoas que têm mais dinheiro do que a gente, comem coisas muito melhores do que a nossa, no entanto não agradecem. Por quê? Porque nós entendemos que isso é sinal da providência de Deus sobre nossas vidas. Então a gente agradece a Deus pelo alimento. E Deus, Ele é Senhor sobre esse bom momento da nossa vida. Mas vem o reverso. Ele é Senhor sobre os maus momentos também da nossa vida. Porque Ele diz, olha, eu sei estar honrado, mas eu sei estar humilhado. A experiência, irmãos, apostólica de Paulo descrita em Filipenses, ela é um negócio absurdo. Eu desafio você a orar, pedir orientação do Espírito Santo e ler Filipenses com atenção. Eu duvido que você não chore. Quando ele diz assim, que seja Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela morte, quer pela vida. Quando ele diz assim, para mim, ver é Cristo e morrer é o quê? É lucro. Quando ele diz assim, partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E quando você lê o capítulo de número 1, indo lá para o final do capítulo, que ele diz assim, a mim foi concedida a graça de padecer por Cristo. A mim foi dada a graça de sofrer por Cristo. A mim foi dada a graça de saber que Ele é Senhor sobre todas as coisas. E as coisas boas, e as coisas difíceis, ruins e amargas. Esse é o segredo. Primeiro, confie na providência de Deus. Confiar na providência de Deus. Segundo, molde a sua mente conforme o ideal de Cristo. Irmão, comece a jogar, irmã, comece a jogar dentro da tua mente aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que é justo, aquilo que merece ser louvado. Comece a se desligar de coisas que não trazem, sentido, que não trazem resultado, que não trazem edificação, coisas que tomam, que roubam o teu tempo. E você e nós estamos jogando isso para dentro da nossa cabeça. Terceiro, tenha Cristo como Senhor da tua vida. Todas as coisas, todas. Nada dava mais alegria para Paulo do que Cristo Jesus. São as coisas, são Cristo. É como se você deixasse Paulo e Cristo e extinguisse o mundo, ficaria só eles. Paulo diria, sabe o quê? Está ótimo, é disso que eu preciso. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Oremos. Deus Todo-Poderoso, graças te damos pela tua palavra.
E graças te damos, Pai, por essa igreja. Que a gente, ó Deus, confie na tua providência, que a gente se alimente, ó Deus, da tua palavra, e que a gente entenda que tu és Senhor sobre todas as coisas na nossa vida, independente de quais são. A glória é tua, o louvor é teu e a honra é somente do Senhor. Em nome de Jesus, amém.